Pesquisas indicam que 9 entre cada 10 brasileiros querem trabalhar de casa em home office. Será? Bom pessoal, sejam bem-vindos ao vlog número 1, onde eu vou falar para vocês aqui a realidade dos mitos e das verdades sobre você viver de home office, trabalhar como freelancer. Eu faço isso há mais de 10 anos e eu quero facilitar para você, ajudar você que está entrando nessa jornada ou pensando em embarcar nessa jornada. Adotei alguns pontos aqui que eu vou estar compartilhando com você e eu espero que você possa tirar muito proveito desse conteúdo. E o ponto número 5 vai te deixar bem doidão, então fica quieto aí. Número 1, tempo no trânsito. Será que você economiza tempo no trânsito? Pra ser sincero, já te digo claro que isso é uma verdade, isso não é um mito. Eu mesmo trabalhava na Nestlé há muitos anos atrás, mais de uma década atrás, e fazia faculdade, e depois tinha que ir pra casa e pegar o trânsito, e você sabe, São Paulo é uma loucura. Se você não conhece São Paulo é horrível, pior trânsito no Brasil. Tá ali em São Paulo, sem contar as motos, pode ali quebrar seu retrovisor. Eu não ia pro trabalho de carro, ia de busão, mesmo assim era uma loucura, né? Você não sabe às vezes nem o que acontece, qualquer acidente trava os ônibus. Pois é, você vai sim economizar essa dor de cabeça inteira, assim, você vai economizar muito tempo que você poderia estar perdendo no trânsito. Você vai ter esse tempo livre para fazer outras coisas, investir em você, dedicar a você, estudar, aprender ou até mesmo focar só numa faculdade, numa universidade, trabalhar de home office. Sim, isso é uma verdade, você vai ter muito mais tempo livre. 2. Fazer os meus próprios horários. Eu vou ser dono dos meus horários se eu trabalhar em home office e freelancer. Verdade ou mito? Depende do projeto, depende do contrato, depende do cliente. Por exemplo, se você pega uma empresa muito grande para você trabalhar, como eu trabalhei com a Google por 2 anos, eles vão te falar, olha, você pode fazer o seu horário, mas você tem que trabalhar pra gente logo ali 40 horas por semana. Eles te dão uma carga horária, você tem que cumprir. Você pode fazer os seus horários, mas você tem uma hora exata a cumprir dentro do projeto. Então sim, você tem controle dos seus horários, porém mais ou menos. Outro ponto é que se você pega empresas, tem empresas aí que trabalham em regime home office, que elas vão exigir que você trabalhe tempo comercial, das 8 às 5 da sua casa. Ou seja, você não tem um controle soberano sobre o seu horário. Você vai estar mais livre, você vai estar mais de boa, você pode levantar, ir no banheiro, levanta, faz um café. Você pode até, às vezes, se for um trabalho um pouco chato, coloca assim um vídeo do lado, uma tela, um Netflix. Então você vai ter um controle assim durante o seu trabalho, mas você não tem um controle soberano sobre os seus horários, sobre o seu expediente. Número 3, vou ter tempo para família e amigos ilimitado, fazer o que eu quiser, vai chover tempo. Para ser sincero, não. Na realidade, você não vai ter o tempo que você quiser, porque você vai ter que se dedicar muito ao seu trabalho. Você vai ter que dedicar na hora de você for trabalhar, você vai ter que deixar de fazer algumas coisas para você poder cumprir projetos. Então você não vai ter um tempo ilimitado para sempre estar com a família, para sempre estar com os amigos, porque os horários dele, a maioria das vezes, não vão bater com o seu. Mas com o tempo, isso pode sim se tornar uma realidade, onde você vai ter o tempo dominante ali para você usufruir e fazer o que você quiser no seu tempo com a sua família. Número 4, isso é bem legal que eu quero falar com vocês. Não vou ter mais um chefe, vou ser o meu próprio chefe e vou ser dono do meu nariz, ninguém manda em mim, é o que eu quero. Verdade ou mito? Isso é um mito. Por quê? Porque apesar de você não ter um chefe, você vai ter os clientes. Você pode dizer sim ou não para os seus clientes. Você pode demitir um cliente, você pode falar, não quero trabalhar com esse cliente chato, mas os clientes ainda vão ser as pessoas que vão estar ali te dando trabalho. Eles não vão ser necessariamente um chefe, não podemos considerar eles como nossos chefes, mas ao mesmo tempo podemos considerar eles como as pessoas com as quais temos que ter uma relação profissional extremamente mútua, com respeito, com dedicação, com carinho, com paciência, literalmente tratar eles como se fosse o seu chefe, porque você não está ali para desmerecer o seu cliente, para humilhar o seu cliente, fazer o seu cliente ficar triste, fazer o seu cliente ficar bravo, né, deixar o seu cliente frustrado. Não, você está ali para facilitar a vida do seu cliente. Se você não souber e entender essa distinção, o seu cliente vai simplesmente dar um pontapé na sua bunda e falar, vou contratar outra pessoa. Então a gente precisa sim, de uma certa forma, tratar os nossos clientes como se fossem os nossos mini chefes. Eles não são chefes que vão dizer, faz isso, 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 aquilo, ou te manda embora. Nunca, ainda mais se você for um profissional que faz o cliente babar. E nesse caso, realmente, você pode chutar o cliente, xingar o cliente, que o cliente ele não vai te deixar. De tanto que ele te ama, de tanto que ele quer o seu trabalho, de tanto que ele confia no seu trabalho, ele sabe que você é o melhor, ele não vai te deixar. Então, não vou ter mais meu chefe? Normalmente, sim, mas depois que você vai virando um profissional, você acaba realmente, sabe, sendo o chefe
do seu negócio e os seus clientes são praticamente pessoas que você permite trabalhar com você. Isso é legal, hein? E um dos mais importantes, eu vou ganhar mais tempo de vida. É mito ou verdade? Já deixo claro que isso é uma verdade. Você vai ganhar mais tempo de vida. Se a gente olha o exemplo das horas que você economiza no trânsito, por exemplo, onde eu trabalhava na Nestlé, trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde. Então eu tinha que acordar ali mais ou menos às 5h15, 5 e pouco da manhã, para me arrumar, para demorar mais de uma hora na rua, no trânsito, no ônibus, para chegar no trabalho, começar meu expediente por volta das 7h15, estourado ali, com cafezinho e tal, e depois sair do trabalho às 4 e ir para a faculdade. Demorava mais ou menos mais uns 30, 35 minutos para chegar ali na Unip, lá no Chácara Santo Antônio. Aí depois que saía da Unip, demorava mais uma hora, às vezes 2, às vezes 3 horas de trânsito para chegar em casa. Ou seja, eu saía de casa 5h45 da manhã e às vezes eu chegava em casa 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite depois da faculdade. Era muito tempo. E todo esse desperdício de tempo eu larguei e eu abandonei quando eu comecei a me envolver 100% em home office, trabalhando ali. Então eu ganhei muito tempo de vida. Tanto que eu nem concluí a faculdade, eu larguei a faculdade para me dedicar aos meus clientes. Já ganhava o dobro do que eu ganhava na Nestlé, nem concluí a faculdade. Já trabalhava com empresas grandes, do lado de pessoas que tinham 2, 3 faculdades ou que eram profissionais de outros níveis, e eu estava ali do lado deles e nem faculdade tinha. Mas tinha persistência, dedicação e estava indo atrás do conhecimento. Então isso é extremamente importante. Você tem que ter persistência, você tem que ir atrás do conhecimento, você tem que ter uma comunidade. E o que me leva a um ponto muito interessante: estamos iniciando o projeto befreela.com.br, uma comunidade exclusiva para freelas que querem chegar numa performance não comparável com outros. Ou seja, se você quer ir para o próximo nível, visite befreela.com.br. A gente está começando ali com uma promoção para os 100 primeiros que entrarem na comunidade, pagando apenas R$19,90 por mês. São mensais. Você vai ter acesso a uma comunidade, você vai ter acesso a muitas coisas, você vai ter acesso a um grupo, você vai ter acesso a lives, você vai ter acesso de poder aprender com outras pessoas, para poder mostrar o seu trabalho, conversar com outras pessoas, conhecer outros clientes, onde você vai poder lidar 1 a 1 com seus clientes, fechar parcerias. Não vai ter taxas que vão ser tiradas de você, vai ser entre você e o seu cliente. Você tá ali, resolve do Pix, recebe do Pix, não tem que pagar nada para nenhuma outra plataforma, nenhuma outra taxa, nada, apenas R$19,90, mas isso é bem limitado, tá, gente? Os primeiros 100 pessoas que estiverem entrando com a gente ali no projeto vão estar garantindo isso, fidelizando isso conosco, tá? Ou seja, a fidelidade que você tiver com a gente, depois do primeiro ano completo, você vai conseguir renovar esse mesmo valor para o próximo ano. Depois de 100, aí vai voltar para o valor normal, que é R$49,95. Então esse é um convite para um projeto que a gente tem trabalhado muito. Eu trabalho dentro desse universo assim de home office há mais de 14 anos. Então isso é um sonho que está se tornando realidade, não só minha, mas de muitas pessoas que trabalham comigo, muitas pessoas que também estão confiando nesse projeto, que estão sem medir esforços, estão se dedicando. E o meu convite é esse para você. Visita agora, aproveita, porque em breve, isso já vai estar fora do ar. Talvez já nem está mais valendo quando você ver esse vídeo, mas aí você ainda vai ter a oportunidade de entrar numa comunidade exclusiva feita por freelancers para freelancers para você. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Fui!